tudo bem? Se você está chegando agora no nosso canal, esse é o canal Os Experts. Aqui nós ajudamos você, mãe, que tem um filho com problema de desempenho escolar na escola, dando dicas, ou seja, dando algumas ideias, discutindo algumas coisas que você pode estar fazendo para ajudar o seu filho. Então só um resuminho rápido, para quem ainda não está acompanhando o nosso canal. Nós somos dois professores, eu, professor Renato Edson, meu sócio, professor Michael, e nós temos uma escola de acompanhamento escolar. Então a gente trabalha há mais de 10 anos com reforço escolar, exatamente com alunos em situação de dificuldade, ou seja, com desempenho baixo. E com isso nós fomos compilando uma série de conhecimento, uma série de ideias, ou seja, ajudando vários alunos a melhorarem o seu desempenho na escola e resolvemos fazer um canal. Então nesse canal a ideia é que você, mãe, possa ter algum auxílio, ou seja, alguma luz quando você for ajudar o seu filho a estudar. E uma das reclamações que eu mais recebi, ou seja, como a minha parte, ou seja, nessa divisão dos experts, essa situação de melhor desempenho, ou seja, de técnicas de estudo, de como levar um aluno a melhorar o seu desempenho na escola. Então eu sempre recebi uma pergunta, uma dúvida relacionada ao seguinte: professor, meu filho ele estuda, eu vejo que ele pega o livro, eu vejo que ele lê, que ele tenta estudar, mas eu percebo que ele não absorve conhecimento, que ele não retém aquilo que ele estudou. E aí, diante dessa dúvida, eu comecei a ir atrás de pesquisas. Então, nessas pesquisas, eu cheguei num psicólogo americano chamado William Glasser. E esse cara, o que ele fez? Ele começou a entender como é que as pessoas aprendiam. Ou seja, a pergunta é exatamente essa: como aprendemos? E com isso, o que acontece? Ele percebeu que alunos diferentes, ou seja, de universidades, de escolas, desde a educação básica, eles tinham alguns pontos em comum. Dependendo da forma como o aluno estudava, ele era capaz de reter uma quantidade de conhecimento. Se ele mudasse a técnica de estudo, ele poderia reter mais. Mudando a técnica de estudo, render um pouco mais ainda. Então, a partir disso, ele construiu uma espécie de pirâmide, colocando quais são as técnicas de estudo adequadas, para você conseguir compreender mais ou menos o que um aluno é capaz de reter quando ele estuda utilizando uma técnica dessa. Então aqui você vai conseguir entender que jeito o seu filho está estudando hoje, quanto essa técnica que ele utiliza permite ele aprender e o que você pode fazer, você como mãe, o que você pode fazer para ajudá-lo a reter ainda mais conhecimento e aumentar esse desempenho escolar. Estamos juntos nessa? Então vamos aqui para eu poder te explicar. Aqui o que acontece? No topo da pirâmide você vai perceber que um aluno ele retém cerca de 10% do conteúdo que ele estuda quando ele apenas lê. Então o ato de ler um livro, ou seja, de pegar, eu vou estudar para uma prova de história, e aí o seu filho pega um livro e começa a ler, e aí ele passa 1, 2 horas lendo aquele livro ali. Você tem que entender que ele só vai ser capaz de reter cerca de 10% daquilo. Então imagine que o seu filho leu 10 páginas. Uma página vai ficar aqui na cabeça dele. As outras 9 vão ser perdidas. Então é uma técnica adequada para se estudar? Não. O nosso cérebro ele não age, ou seja, de maneira a reter o máximo de conteúdo quando você está apenas lendo. Então qual é a forma melhor? Então ele chegou à conclusão do seguinte, que quando você escuta, ou seja, quando nós ouvimos, nós passamos a reter agora 20%. Por quê? Porque além de estar, ou seja, naquele momento que você estava vendo, ou seja, lendo o seu conteúdo ali, você tinha ativado uma parte do seu cérebro. No momento que você está escutando, outra parte é ativada e você é capaz de reter mais. Só que 20% é muito pouco. Então ele conseguiu observar o seguinte, que 30% do conteúdo é retido quando você é capaz de observar. Então quando eu vejo algo, quando eu vejo uma imagem, ou seja, quando eu vejo alguém explicando, ou seja, essa imagem aqui do professor gesticulando, ou seja, apontando, isso vai o quê? Vai fazer com que seu filho consiga gravar mais conteúdo, cerca de 30%. Ainda é muito pouco. E aí o que acontece? 50% do conteúdo é quando você faz o quê? Quando você junta essas duas coisas. Quando você
eu vejo uma imagem e eu escuto alguém falando, então eu já estou acionando o quê? Duas áreas ali do cérebro ao mesmo tempo. Então eu consigo associar melhor aquilo que está sendo explicado. Então por isso que se o seu filho, né, se ele estiver participando de uma aula, se ele estiver vendo essa aula acontecer e ao mesmo tempo escutando, cerca de 50% vai ficar o quê? Retido na cabeça dele. Então muito mais do que aqueles 30, 20 ou 10% que a gente tinha falado de técnicas separadas. Mas 50% é muito pouco, né? Eu acho. Então eu acho que a gente tem que buscar o quê? Mais. Então mais aqui no caso, né, o próximo degrau da nossa pirâmide seria 70%. E 70% o aluno é capaz de reter quando ele discute com os outros. Aqui entra um ponto importante, porque se o seu filho está frequentando as aulas e ele não está compreendendo, talvez ele está assumindo uma posição muito passiva dentro da sala de aula. É aquele aluno que senta, né, e começa apenas o quê? A escutar o professor. Tudo bem, ele está escutando, talvez ele até esteja entendendo, mas o fato dele não estar questionando, perguntando, participando, faz com que ele esteja o quê? Deixando de reter conhecimento. Então o ideal é que você estimule o seu filho a o quê? A perguntar. Um aluno que tem dúvidas, um aluno que pergunta é um aluno que entende o conteúdo. Quando você está questionando, quando você está participando da aula, isso é um sinal claro que aquela aula está fazendo sentido para você, né? Então, será que o seu filho é desse aluno que fica apenas nessa posição passiva, né? Ou seja, só escutando, só vendo o que está sendo passado ali? Ou será que ele não está na hora dele atingir, né? Ou seja, dele começar essa posição mais ativa, perguntar, participar? Então, esse já é um ponto, né? 70% quando eu sou capaz de quê? De discutir. Mas 70% para mim é muito pouco. Eu acho que a gente tem que buscar sempre a excelência. Então eu tenho o próximo degrau da minha pirâmide, 80%. 80% um aluno é capaz de reter quando ele faz. Como assim quando ele faz? Quando ele pega o caderno, né? Quando ele pega a caneta e começa a escrever. Não adianta só você ler algo, não adianta só você escutar ou você ver. Você tem que traduzir aquilo que você entendeu, aquilo que você aprendeu, né? Colocar aquilo no papel. No momento que você faz um resumo, né? Então eu pego o conteúdo que eu aprendi e agora eu vou botar aquilo no papel resumido, palavras-chave, né? Ou seja, aquilo que eu considero mais importante. No momento que você faz um exercício, então eu pego uma atividade, um exercício do Enem, um exercício de vestibular. Então no momento que eu estou praticando, ou seja, no momento que eu estou fazendo, eu passo a reter 80%. Chegamos agora no número bacana. 80% já é o quê? Já é aluno top. Mas você quer que o seu filho seja o quê? Mais top ainda. Você quer que o seu filho esteja realmente entre os melhores. E tem uma forma. Então esse cara, esse William Glasser, ele descobriu que os alunos que eram capazes de reter o máximo de conhecimento, o máximo que um aluno era capaz de reter, era 95%. Então o que um aluno tem que fazer para reter o máximo possível de conhecimento? O que você vai começar a estimular o seu filho a fazer agora para poder reter o máximo daquilo que ele estiver estudando? Então preste atenção. 95% quando nós ensinamos para os outros. Como assim, professor? Olha, se o seu filho estiver estudando e ele for capaz de ensinar aquele conteúdo que está ali para as pessoas, né? Se ele for capaz de ensinar aquele conteúdo que está ali para você, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai estar retendo o máximo de conhecimento. É isso aí mesmo. O seu filho ele deve virar um professor, entre aspas, né? Ou seja, ele não vai virar literalmente um professor, mas ele tem que ser capaz de quê? De explicar esse conteúdo, né? E aí entra uma dica. Por que não explicar esse conteúdo para você? Né? Ou seja, é uma oportunidade de você, mãe, fazer parte diretamente do quê? Dos estudos do seu filho. Então, coloca o seu filho lá para estudar,
Então ele começou a ler o conteúdo, né? Ele começou a assistir uma aula, ele fez um resumo, né? Agora pega esse resumo e peça para ele te explicar. Se ele conseguir fazer você entender esse conteúdo, aí você pode ter certeza absoluta que ele vai ter dominado. Então você mesmo pode pedir para ele te explicar, você pode tirar suas dúvidas, né? Ou seja, fazer perguntas. Então faça o seu filho te explicar o conteúdo. Tenha certeza que essa é a forma mais efetiva para o seu filho conseguir absorver um conteúdo. Tá claro isso? Então a ideia geral, né? Ou seja, é que você mãe, possa estar agora atuando diretamente o quê? Nos estudos do seu filho. Né? Então essa foi a dica de hoje, essa foi a ideia que nós quisemos passar. Né? Se você gostou desse tipo de conteúdo, né? Ou seja, acha que vale a pena, acha que a gente deve continuar, inscreve no nosso canal, né? Ou seja, dá o joinha aí, porque isso vai mostrar pra gente que o que nós estamos fazendo é relevante, né? Ou seja, que faz um sentido. Então, né? Ou seja, basicamente a ideia foi essa. Muito obrigado, até mais.